Olá, analistas de Enneagrama. Esses dias coloquei em nosso grupo de WhatsApp um post que eu vi no Instagram e que me chamou a atenção, muito bem feitinho e tal, mas depois o conteúdo dele me deixou um pouco intrigado. E aí quis compartilhar com vocês para que a gente pudesse repensar um pouco temas que nós vimos na formação, sobre a formação da nossa personalidade e o que ela é. Já de antemão, quero agradecer aqueles que responderam, fizeram suas contribuições, o Giese, que foi o primeiro a já contribuir, a Cris Farias, a Fátima, o Rudney, que teve uma contribuição bastante original, que é bem pertinente dele, o Júnior, o Márcio, a Fiávila e a Soninha. Se você ainda quiser fazer sua contribuição para a perspectiva desse post, faça-o, será muito bem-vinda. A ideia é mesmo ventilar esses temas que nós trabalhamos tanto ao longo desse 1 ano da formação. Então vamos ao post. O post diz o seguinte: não confunda a minha personalidade com as minhas atitudes. Minha personalidade é quem eu sou. E minhas atitudes dependem de quem você é. Como citei, de início achei muito interessante, muito perfeitinho, né? Um homem leão, agressivo e tal. E depois fiquei um pouco intrigado. Deixa eu compartilhar com vocês, então, a minha intriga com o post. Então, vamos começar com essa frase aqui, ó. Não confunda minha personalidade com as minhas atitudes. Então, se a gente pensar no que significa personalidade, eu trouxe aqui uma definição do Wikipédia, tá? Diz o seguinte: a personalidade é uma palavra de origem grega que vem de persona, que significa uma máscara, um personagem, uma identidade. A personalidade é associada ao comportamento observável de uma pessoa. Notem comigo, gente, se a personalidade é associada ao comportamento observável de uma pessoa, a tua atitude é um reflexo da tua personalidade. Ela pode não ser a tua personalidade, mas ela é um reflexo. Claro, se a frase diz o seguinte: não confunda a minha personalidade com as minhas atitudes, como se fossem duas coisas separadas, até certo ponto elas não são literalmente a mesma coisa. Mas uma é derivada de outra e não andam de forma independente. Então nós poderíamos dizer sim que nossas atitudes são um reflexo da nossa personalidade. Lembrando, como a gente viu na formação, que existe uma hierarquia na formação da nossa personalidade e na maneira com que nós percebemos a realidade. Lembram? Tudo começa lá com as minhas interpretações que estão no subconsciente, minhas estruturas neurais previamente instaladas. Essas percepções, essas interpretações vão gerar uma bioquímica das emoções formuladas naquela região do hipotálamo. Uma vez que essa bioquímica esteja na corrente sanguínea, ela vai gerar um looping, que a gente chamou de uma bolha cognitiva. E essa bioquímica vai passar para o nosso corpo, teremos reações corporais, e aí é o momento que a gente percebe as nossas emoções, e, consequentemente, o último elemento da equação, o nosso comportamento, consequentemente, nossas atitudes. Notem, eu não sou meu comportamento, eu não sou nem minhas emoções, mas tudo isso que está aí faz parte da nossa personalidade. Então, nossas atitudes fazem parte da nossa personalidade. Não são a nossa personalidade como um todo, ela é muito maior, mas fazem parte, sim, da nossa personalidade. Vimos também, ou melhor, deixa eu pegar outro pedacinho desse post que me chamou a atenção, tá? Que é a parte final. Depois voltamos aí para o meio. Minhas atitudes dependem de quem você é. Isso me chamou bastante atenção. Lembrou que a gente trabalhou os 3 níveis de consciência, lembram? O nível de identificação, total identificação com o externo, mínimo livre-arbítrio. É onde o cavalo, né, é quem dirige o cavaleiro, ou seja, eu reajo às circunstâncias. No nível de reconhecimento, eu começo a perceber a influência do interno sobre o externo, e aí começo a ter essa relação de puxar as rédeas, não puxar as rédeas, ganhar ou perder do cavalo. E o nível de gestor consciente, todo o trabalho de desenvolvimento nessa direção, onde há maior domínio do interno, independente do externo, onde o cavaleiro, as minhas intenções, é quem dirige em 60% do tempo o cavalo. Quando a gente pega essa frase, que é e minhas atitudes dependem de quem você é, onde é que você encaixa nesses 3 níveis de consciência? Não é muito difícil observar, nem perceber, que essa é uma frase que está totalmente no nível de identificação. Ou seja, depende de como você me trata, eu reajo. Ou seja, eu sou e estou identificado com o externo. Consequentemente, mínimo livre-arbítrio. Uma atitude reativa e não uma atitude autônoma, como a gente viu aí no domínio do interno, no gestor consciente.
Tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é melhor do que a gente viu até então, que ficou popularizada naquele filme Invictus, parte do poema de William Henley, que diz o seguinte: eu sou o mestre do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma. Acho muito mais interessante do que eu sou consequência do seu comportamento. E por fim, deixa eu trazer aqui aquela frasezinha do meio, que também me deixou bastante intrigado. Minha personalidade é quem eu sou. Bom, já percebemos que eu não sou minha personalidade. Eu tenho uma personalidade. Eu nem sou minhas emoções, eu tenho emoções. E para que a gente deixe claro isso, que faz muito com que a gente faz sentido com o que a gente viu na formação, deixa eu trazer um autor que a gente também falou en passant na formação, que é o Dr. Joshua Stone, que é PhD em psicologia transpessoal. E tem um exercício muito interessante, que é um exercício de desidentificação da personalidade e identificação com quem eu sou. Então, deixa eu ler, que está no livro dele, Psicologia da Alma, certo? E vou bater uma foto depois desse exercício e vou passar para vocês também no nosso grupo de WhatsApp. Exercício de desidentificação. Eu tenho um corpo, mas não sou esse corpo. Meu corpo pode se encontrar em diferentes condições de saúde ou doença. Isso nada tem a ver com o meu ego verdadeiro ou o eu verdadeiro. Eu tenho um comportamento, mas não sou esse comportamento. Todo o meu comportamento provém dos meus pensamentos. Como não desenvolvi o controle de mim mesmo e assim ainda funciono no piloto automático, às vezes me comporto de forma inadequada. Mas ainda que eu me comporte bem ou mal, eu não sou esse comportamento. Isso nada tem a ver com o meu eu verdadeiro, com o meu ego. Eu tenho emoções, mas não sou essas emoções. Porque ainda não desenvolvi o controle de mim mesmo, minhas emoções às vezes são negativas e outras vezes positivas. À medida que eu for me assenhoreando de minha vida, isso irá mudar. Embora uma onda de emoções possa me dominar, eu sei que eu não sou essas emoções. Minha verdadeira natureza não irá mudar. Eu permaneço o mesmo. Eu tenho uma mente, mas não sou essa mente. Minha mente é a ferramenta que tenho para criar as emoções, o comportamento e o corpo físico, assim como as coisas que atraio para a minha vida. Porque ainda não desenvolvi o controle de mim mesmo, minha mente às vezes me governa, em vez de eu controlar a minha mente. A mente é o meu instrumento mais valioso, mas não é aquilo que eu sou. O que eu sou? Depois de desidentificar-me dos conteúdos da consciência, afirmo que eu sou o centro de pura autoconsciência. Sou um centro de vontade e poder pessoais, capaz de ser a causa e o criador de cada aspecto da minha vida. Sou capaz de dirigir, de escolher e de criar todos os meus pensamentos e emoções, o meu comportamento, a saúde do meu corpo e as espécies de coisas que atraio para a minha vida. É isso que eu sou. Então, quero deixar vocês com essa reflexão e que a gente possa se encontrar em breve.